Oi, gente, tudo bom? Eu sou o Rushon Cortez, engenheiro agrônomo e doutor em genética e melhoramento, com ênfase em plantas ornamentais. Hoje eu vou dar algumas dicas para vocês de quais são os cuidados básicos sobre as rosas do deserto, ok? Para que vocês tenham rosas sempre bonitas, floridas e tudo mais, ok? Então, assim, a primeira coisa é uma planta de sol, então ela gosta de pelo menos 5 horas de sol por dia. Então é necessário para você, que você tenha o cultivo de rosa do deserto, ou que você quer cultivar rosa do deserto, que ela fique em um lugar externo ou interno na sua casa, que ele pegue pelo menos 5 horas de sol por dia, ok? Pegando essas 5 horas de sol por dia, ou pela manhã, ou pela tarde, ou o dia inteiro também, ok? Mas a gente sabe que as plantas que pegam o sol o dia inteiro, é necessário a gente sempre ficar dando uma olhada, porque às vezes o sol é muito quente e acaba queimando o caudex dela. Então, 5 horas de sol é suficiente para você conseguir ter uma floração abundante nas suas rosas, ok? A segunda dica ela é uma planta que não gosta de muita umidade no substrato. Então, é necessário que você tenha um substrato que ele seja muito drenante, ou seja, você coloca a água em cima e ele vai para baixo, e ela vaza embaixo. Então, essa planta aqui, ó, a minha andorinha swallow, ela tem um substrato, como vocês podem ver, bem escuro, porque ela mais de 60% é composto por carvão. Então, para isso, o carvão ele é utilizado aqui com a finalidade de melhorar a aeração do substrato e, consequentemente, melhorar a drenagem do substrato. Então, a gente utiliza 60% mais ou menos de carvão. Pode ser utilizado mais e pode ser utilizado menos, dependendo da quantidade dos outros elementos do seu substrato, ok? Outra coisa também, como ele é um substrato que não tem uma capacidade de retenção de nutrientes, de água e nutrientes muito grande, então é necessário que você sempre faça uma adubação que a gente chama de adubação homeopática. Ou seja, você vai fazendo aquela adubação semanalmente, você pode fazer a cada 2 vezes na semana, a cada 2 semanas, então vai depender do tipo de adubo que você usa. Porque se você colocar uma adubação muito concentrada de uma vez só, você corre o risco de estar intoxicando as suas plantas, porque você está colocando uma superdosagem de adubo, e você também corre o risco da planta não absorver todo aquele adubo, ele ser lixiviado, ou seja, você coloca ele na sua planta e, como o substrato é muito drenante, ele vai vazar pelo fundo junto com a água. Então, para mim, assim, é uma coisa que eu utilizo bastante aqui, eu utilizo a minha adubação semanalmente. Qual adubo que você usa? Já tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. Eu utilizo muito um adubo que chama Forte Flores e tem outros adubos também que são específicos que eles são hidrossolúveis, né? Que eles podem ser misturados na água, ok? A terceira dica já foi adubação, substrato e as horas de sol. E a terceira dica é a mudança de vaso. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre a mudança de vaso. Essas plantas aqui todas foram mudadas de vaso recentemente, mas para vocês entenderem como que é uma mudança de vaso, quando que eu preciso fazer a mudança de vaso, eu vou só pegar um vaso aqui que eu sei que está precisando ser mudado. Por exemplo, ó, essa planta aqui ela acabou de ser enxertada e o vaso, tá vendo? Ele já está ficando desfigurado pelo caudex da planta. Então ele já saiu daquela forma redondinha. Então ele está precisando passar para outro vaso. Então, quando a raiz ela aparece aqui no fundo, você pode fazer um levantamento de caudex. Quando o vaso ele já está assim desfigurado pelo caudex, tá vendo? Ó? Então é necessário que você mude para um vaso maior, ok? E outra coisa também que você tem que manter as suas plantas livres são de pragas e doenças. Então existem muitas pragas e doenças que atacam as rosas do deserto com muita frequência. Uma das principais pragas da rosa do deserto, como todo mundo sabe, é o ácaro. Então, assim, você não consegue ter uma planta
com as folhas tão limpas, você olhar que uma ou outra ainda tem alguns sintomas de ataque de ácaro, porque sempre aparece ataque de ácaro. E se você não fizer o controle do ataque de ácaro, você não vai conseguir ter folhas dessa forma aqui. Como que a gente faz o controle do ácaro? Então existem duas formas. Ou se você tiver uma infestação muito grande, você vai ter que usar algum tipo de acaricida, pode ser natural ou químico. E você também pode fazer o controle preventivo. Como que é feito esse controle preventivo? Você pode aplicar algum composto natural que seja preventivo para prevenir o ataque de ácaro. Então, uma coisa que a gente utiliza, eu tenho utilizado bastante, água oxigenada com óleo de nim misturado. Então, aplico semanalmente e isso faz com que, assim, diminua bastante todas as pragas da cultura da rosa do deserto, né? Então, ácaros, alguns fungos, e inclusive alguns insetos, a gente consegue ter uma prevenção maior com essa composição, tá? Então, eu utilizo mais ou menos 1 ml de óleo de nim por litro de água, e nesse litro de água eu coloco 20 ml ou 30 ml da água oxigenada 10 volumes, ok? Então era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês e agradeço, muito obrigado.